Eu queria fazendo uma saudação especial ao nosso companheiro Tasso Genro. Porque, Tasso, eu quero primeiro agradecer porque a sua chegada aqui, nessa discussão também do Rio de Janeiro e dos debates nacionais, eu acho que nos fortalece. A gente já estava com a posição tirada aqui de não aceitar essa caminhada em direção à nova aliança com o PMDB, eu vou explicar o porquê disso aqui. Mas estavam tentando aqui aglutinar uma turma para fazer enfrentamento. E quando o Tasso chegou e nos chamou para uma reunião, depois de toda a trajetória sua como governador do Rio Grande do Sul e como um dos maiores formuladores da esquerda brasileira. Eu admiro muito o Tasso por sua história, por sua trajetória, foi um grande governador, mas muito pela capacidade de pensar, de indicar caminhos. Então a vinda do Tasso para esse debate aqui nos fortalece muito, mas muito mesmo. Então tem esse encontro aqui, que eu considero extremamente vitorioso. Numa sexta-feira, tem gente lá embaixo que não está, brigada de incêndio não deixa subir mais. E esse é o primeiro passo. Porque o Molon falou bem. Nós estamos conversando com o PCdoB, estamos conversando com a Jandira, estamos conversando com o Batista, estamos conversando com a turma do PSB aqui, Roberto Amaral e Glauber, que estamos se rebelando contra esse caminho do PSB aí, que não aceitam esse caminho que estão querendo impor. Estamos conversando com os bisolinhos aqui do Rio de Janeiro. Vamos conversar com todo mundo, conversar com o pessoal, vamos conversar com todo mundo aqui, para discutir uma perspectiva para o Rio de Janeiro. Mas esse evento é só o ponto de partida. E essa presença do Tasso, para mim, Tasso, e eu vi os jornais de especulação, Tasso podia ser candidato, eu disse, o Tasso está se metendo uma fria, porque o Rio de Janeiro tem uma característica. O Rio de Janeiro é um estado muito aberto. Eu, por exemplo, sou um senador paraibano. Você sabe que o senador, ele é eleito para representar a federação do estado. Você, em tese, podia dizer, alguém dizer, puxa, mas é paraibano, nordestino. Nunca houve. O Rio abraçou os gaúchos, não é preciso falar. A forma como o Rio abraçou Getúlio Vargas, como abraçou Leonel de Moura Brizola. Então você está se metendo numa fria, sabe por quê? Porque quem sabe depois a gente não vai pressionar ele em 2018. Já foi governador do Rio Grande do Sul para vir aqui no Rio de Janeiro. Eu quero que você saiba aqui, companheiros, a nossa felicidade de ter aqui no nosso convívio. Você sai do Rio Grande do Sul, vai estar lá no Rio Grande do Sul, vai estar uma parte do tempo aqui também. Mas pra gente isso é muito importante, é uma grande vitória, você reforça muito a nossa batalha aqui. Companheiros, vocês sabem o clima que a gente está vivendo no país. Uma ofensiva conservadora, violentíssima. Temos grupos de ultradireitas minoritários, mas que pela primeira vez se assanham a sair às ruas, a impor uma pauta própria, uma pauta absurda de defendendo a volta à ditadura militar, mas nós temos uma conjuntura diferente. Temos um parlamento, e aqui o Molon falou, comandado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, extremamente conservador, com uma pauta que começa pela terceirização. O Molon aqui falou do tema, que na verdade o que estão querendo com esse projeto de terceirização é reduzir salário do trabalhador. O Diese tem estudos que mostram o seguinte: um trabalhador terceirizado recebe 25% em média a menos do que um trabalhador para exercer a mesma função contratado diretamente pela empresa. E não é só isso. De 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem em empresas terceirizadas. De 10 envolvimentos em trabalho escravo, 9 são de empresas terceirizadas. Mas não é só essa a pauta deles. Redução da maioridade penal. Organizaram, tem uma comissão trabalhando a todo vapor na Câmara dos Deputados. Inclusive eu queria registrar o papel de alguns jornalistas, viu, pessoal? Porque a gente sempre fala da mídia, do papel da mídia, mas às vezes alguns jornalistas conseguem fugir do tom. Eu vou me referir até porque hoje eu liguei até para o Otávio Guedes, e sinceramente a capa do Extra nos 2 dias, os 2 dias passaram, foi a vitória de jornalistas que conseguiram furar o cerco e impor uma pauta. Porque na pauta de ontem do Jornal Extra falava do médico, de solidariedade ao médico, mas não esqueçamos as 2 crianças do Morro do Dedê. E hoje eles colocaram na capa do Extra, são corajosas desses jornalistas,
uma outra questão. Falando da morte do médico, da solidariedade à morte do médico, mas falando de duas tragédias anteriores. O garoto que está sendo acusado da morte do médico, duas tragédias que tinham sido vivenciadas por ele. Primeiro, o abandono da família, sem pai nem mãe. Segundo, o abandono da escola na sexta série. Eu acho que esse é um tema importante, porque também trabalho numa CPI agora de extermínio da juventude, sou relator, que está acontecendo no Rio de Janeiro, e no Brasil, é o extermínio da nossa juventude negra. Nós temos 56 mil assassinatos por ano, em média, no país. Desses 56 mil, mais da metade, algo em torno de 30 mil, são de jovens, 77% jovens negros das periferias do nosso país. Mas não é só isso, também é a redução da maioridade penal, é o Estatuto da Família, é a bancada da bala no Estatuto do Desarmamento, é agora transgênicos. Eles conseguiram aprovar naquela Câmara dos Deputados, do Eduardo Cunha, um negócio que é para tirar do rótulo, que é transgênico. Eles querem esconder, entendeu? É um absurdo atrás de absurdo. E, na verdade, no campo econômico tem uma questão que me preocupa muito. Porque cresce um discurso entre os economistas conservadores de que o problema do país, da competitividade, da produtividade do país, é um problema que está relacionado ao salário dos trabalhadores. E vem uma estratégia aqui, que é uma estratégia para atacar isso. A terceirização é uma parte da estratégia, mas eu estou convencido que tem setores conscientes que trabalham e estimulam uma política econômica no sentido de aumentar o desemprego, que foi uma grande conquista do nosso governo, ter formalizado 20 milhões de empregos formais e termos reduzido a taxa de desemprego a 5%, mas tem setores que querem uma política econômica que novamente coloque essa taxa de desemprego lá em cima para forçar a redução salarial também. Nós estamos num momento que nós sabemos que tem esses setores conservadores no parlamento, mas nós temos que saber, nós fazemos parte de um governo de coalizão. Tem no governo Cátia Abreu e Patrus. Nós temos no governo Levi, por um lado, mas temos Juca Ferreira, temos Renato Janine Ribeiro. E o nosso papel qual é no governo de coalizão? É de defender as nossas teses, de puxar o governo para a esquerda, de tentar enfrentar e influenciar os rumos desse governo. Então tem Cátia Abreu lá, mas nós temos que ter um lado. O nosso lado é o lado do Patrus Ananias, defendendo a reforma agrária desse país. Eu digo o seguinte, nós queremos que esse governo dê certo e nós vamos lutar com todas as nossas forças para esse governo dar certo. Sem Levi. Agora, às vezes a melhor forma de lutar para o governo dar certo também é, em alguns momentos, fazer crítica e se posicionar. O silêncio omisso não é o melhor caminho. Às vezes nós temos que disputar. Eu fiz isso nessa questão do ajuste e acho que foi correto. Sabe por quê, pessoal? Porque nós dissemos o seguinte na tribuna: olha, não é correto virem falar em um ajuste só em cima de trabalhador e aposentado. Cadê o ponto da tributação progressiva? Tributação das grandes fortunas, herança das grandes heranças. E hoje, cara, hoje, e eu queria parabenizar a presidenta Dilma por isso, porque nós fomos presenteados. Agora nós sabemos que se nós, amplos setores da esquerda brasileira, não tivéssemos lutado por essas teses, talvez a gente não tivesse conseguido a vitória do dia de hoje. Porque hoje a presidenta Dilma baixou a medida provisória, aumentando a taxação dos bancos no nosso país. É a primeira medida. História é complexo, então é um momento que exige aglutinação de forças, disputar políticas. Nós vamos exigir mais nesse ponto, porque de fato, quando a gente fala, esse Brasil é um absurdo em relação à progressividade. Você, quando compra um carro zero, pode ser um carro popular, você paga imposto. Você sabia, né? Quem compra jatinho, iate, não paga imposto em Paris. Se vocês forem, eu estou estudando isso a fundo. Eu faço parte, sou presidente de uma subcomissão de reforma do sistema tributário. Cada vez eu me impressiono mais. Quem paga imposto nesse país é trabalhador e classe média. Classe média. Então tem um conjunto de medidas que nós podemos avançar. Agora, senhores, e eu não vou demorar porque eu quero escutar aqui o Tasso. Agora vejam bem.
Nesse contexto aqui, dessa ofensiva conservadora, eu diria o seguinte: nós aqui, ninguém pode nos acusar de não sermos aliancistas. Eu sou da seguinte tese: para impor essa agenda conservadora e conseguir impedir essa agenda de retirada de direitos que eles querem nos impor, eu sou a favor de fazer uma aliança ampla para isso. Uma aliança ampla contra qualquer política de imposição de retirada de direitos. Agora eu pergunto a vocês: fazer uma aliança com o PMDB do Rio, de Eduardo Cunha e dos Piscianes, porque sinceramente são eles que comandam uma política de pressão e chantagem ao governo da presidenta Dilma lá em Brasília. Nós vamos fazer uma política de alianças com esses que estão defendendo todas essas questões, passam pelas mãos dele: terceirização, redução da maioridade penal, todos esses pontos. Sinceramente, isso não é aliança, isso é rendição. E quanto a isso, nós vamos, eu digo aqui em alto e bom som, nós estamos no começo de uma jornada. Eu tenho muita confiança que nós vamos despertar um movimento grande na esquerda do Rio de Janeiro. Eu quero até responder, você sabe, eu tenho uma ótima relação com o presidente do partido, Quaquá. Queremos fazer um debate de alto nível aqui, mas eu quero responder a um ponto de um documento que ele lançou, que ele começava como ponto primeiro, dizendo o seguinte: primeiro ponto, nós não temos alternativas, nomes fortes, candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Eu só queria dizer o seguinte: eu estou olhando para o Molon aqui. Molon não estou te lançando não, Molon vai ficar com raiva de mim. Esse cara aqui, olha, eu sinceramente, o Molon, eu estou aqui para... Esse cara é um dos maiores deputados do Brasil. Dá um orgulho ver aqui. Tem que ser líder lá na Câmara, porque às vezes é uns caras ruins que defendem a gente. Os caras ruins. Então, Molon, mas dizer que nós não temos nome, você pode pegar 10 Pedro Paulo que não dá um Molon. Bota o Pedro Paulo no debate do Molon. Poxa, imagina, eu fico vendo, imagina só. Eu digo o seguinte: nós vamos lutar muito para não decidirem isso. Se decidirem, tenho uma certeza, eu não vou. Porque nessa foto eu não quero estar. Pedro Paulo, Eduardo Cunha, Pisciano, todo mundo lá, abraço pra cima. Essa foto me tirem, por favor. Me tirem, por favor. Aqui, Molon, eu queria destacar aqui um outro papel, um cara que eu vou dizer uma coisa, você teve um momento, foi duro, nós sofremos muito, olha, nós erramos muito na minha campanha, eu errei muito na minha campanha de governador, errei pra danado, até hoje isso consome o cara fazendo algo desse. Mas uma coisa que a gente pagou um preço muito alto, era da história toda do PT ter ficado até o último dia naquele governo. E teve momentos, Tasso, que foi duro. Estava lá a Câmara Municipal cercada por professores. Esse negócio do Paraná aconteceu aqui no Rio de Janeiro também. Porque nós, no governo ali, vereadores nossos lá que, pelo amor de Deus, e aquele cara ali, Raimon, nos representando no meio dos professores, resistindo. Nós temos também, Molon, gente fora do PT, como a companheira Jandira Fegali. É uma alternativa também muito boa, que é um nome forte também, que é um nome... Então veja bem, então nós não vamos... Eu acho que esse dia de hoje aqui é um dia de um início de uma caminhada. Eu acredito muito, eu sei que existe gente que acha que as disputas internas e essa coisa do PT do jeito que é com o partido, tem máquina, eles vão ter estrutura, eles têm gente em cargos, ele tem gente nisso.
mas eu acredito muito numa militância consciente e sabe se mobilizar. E esse movimento nosso aqui vai ser muito forte. Vai ser muito forte para muita gente que está defendendo uma aliança. Eu acho que a gente pode conquistar setores amplos do nosso Rio de Janeiro. Eu encerro essa minha fala aqui, Tasso, agradecendo novamente e falando do entusiasmo nosso no dia de hoje. Porque a gente via, a gente estava ali, puxa, esse é o quadro que estão querendo impor para a gente. E hoje a gente sai aqui mais fortalecido. Eu acho que a gente ia regimentar forças, nós temos condições de virar esse jogo, impor uma outra política, porque também, até na lógica do que eles estão achando, é de uma loucura completa o que eles estão fazendo. Porque a tese desse apoio agora é o seguinte: olha, o Lula pode ser candidato em 2018, o Eduardo Paes candidato a governador. Mas se tivesse um pouquinho de juízo, eles deixavam para decidir isso lá à frente, em 2018. Sabe por quê? Porque todo mundo está vendo as movimentações. Esse PMDB está se movimentando para sair candidato. Para ter candidato a presidente da República, claro. Está se movimentando para tentar enfiar a faca da gente lá na direita do Congresso Nacional. É isso aí. Os caras já se entregam assim. Abre mão, porque sabe o que vai acontecer com a política dessa? Sinceramente, o PT perde condições de discutir com as vanguardas, com a juventude, com a intelectualidade. O PT vai criar e vai ficar a marca daquele partido, dos cargos, daquela coisa toda lá. Esse é o caminho que eles querem dar. Então, mesmo na lógica que eles defendem, não é razoável esse caminho. O caminho razoável era de ter sua política, ver como os fatos vão se desenrolar e lá à frente fazer um debate e tomar posição sobre o que fazer lá à frente em 2018. Por isso, companheiros, eu quero agradecer a todo mundo que veio hoje aqui. Eu saio daqui renovado, com forças. Nós vamos fazer uma grande batalha no PT e na esquerda do Rio de Janeiro para ter uma candidatura de esquerda aqui para o município. Muito obrigado.